Paz, graça e bem a todos. Amém. A coisa mais importante que você pode fazer na sua vida, a reforma mais importante que você pode fazer na sua vida, e que dessa reforma todas as outras reformas derivarão, é você aparecer na casa de Deus com a sua família para adorar. E é isso que nós queremos fazer nessa noite. No entanto, também nós estamos na igreja aos domingos, no dia da adoração pública, que são os domingos. Nós somos fortalecidos no nosso encontro, e nós somos renovados por Deus. E quando nós somos renovados por Deus no nosso encontro de adoração no domingo, porque adoramos a Deus, o povo de Deus está em sintonia com Deus, está conectado com o Senhor. Então Deus nos envia de volta para as nossas batalhas do dia a dia. Então nós chegamos na adoração pública do domingo, no dia do Senhor, que é o dia mais importante da semana. Não é o seu aniversário que cai numa terça-feira. Não é qualquer outro compromisso de emprego. É o dia do Senhor. É o dia em que o povo de Deus descansa. É o dia em que você se encontra com a sua esperança de vida e de morte. É o dia em que você é renovado. E nesse renovo você, no final dessa celebração, você é enviado de volta para as suas batalhas, fortalecido, treinado, renovado. Então, baseado nisso, nós criamos a série. Nós fomos direcionados por Deus para fazermos a série Enviados, Jesus, Missão e Glória, porque começa com Jesus e passa pela missão de levar pessoas a um relacionamento com Jesus e culmina na glória de Deus, que é o fim, a finalidade pela qual nós fazemos todas as coisas. Então, hoje nós iremos falar sobre enviados para libertar o mundo da culpa e da vergonha. Esses dois sentimentos que constantemente você e eu temos que lidar, culpa e vergonha. E eu começo com a seguinte frase: ninguém vence ou se cura da culpa e da vergonha pela aceitação, mas sim pela renovação. Ninguém vence ou se cura da culpa e da vergonha pela aceitação, mas sim pela renovação. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Então, peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Do verso 6 até o verso 11. De 6 a 11. João 13, de 6 a 11. E som. E diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus chegou a Simão Pedro, Pedro disse para Jesus. Quando Jesus chega para Pedro, Pedro responde para ele: Senhor, é o Senhor que vai lavar os meus pés? E Jesus respondeu: você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia você vai entender. Lavar os meus pés? Disse Pedro: de jeito nenhum. Jesus então responde: se eu não lavar os teus pés, você não tem comunhão comigo. Simão Pedro então exclama: Senhor, então lave também as minhas mãos e a minha cabeça, e não somente os meus pés. Jesus então responde: a pessoa que tomou um banho completo, ela só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. E foi a isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Então, em outras palavras, Jesus sabia que dos seus 12 discípulos, dos seus 12 apóstolos, 11 eram salvos de verdade. 11, para falar o português bem claro, eram
crentes de verdade, e um deles não era crente de verdade, que era Judas Iscariotes. Judas, filho de Simão Iscariotes. Então, Jesus, na noite em que morreu, falou a respeito de lavar os pés dos seus discípulos, os seus pés empoeirados e mal cheirosos, os seus pés que eram a evidência de que eles eram pessoas imperfeitas. E Jesus, então, dá um exemplo para nós de serviço para aquelas pessoas que, na nossa visão, não merecem, entre muitas aspas, porque nós aprendemos na semana passada que nós não merecemos também, e ainda assim Jesus lava os nossos pés. Então, esse é o treinamento que eu e você temos que passar. Jesus quer que nós passemos pelo mesmo treinamento que os apóstolos passaram. E a coisa que ele falou antes de morrer foi justamente essa: que nós devemos lavar os pés dos nossos próximos, sejam lá quais eles forem. Porém, Jesus lavar os pés dos seus discípulos não foi somente um ato de serviço para mostrar quem ele era. O Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas veio para servir. Mas Jesus lavar os pés dos seus discípulos também vai nos mostrar como nós podemos lidar com dois sentimentos que muitas vezes nos esmagam: o sentimento de culpa e o sentimento de vergonha, que são o resultado do nosso pecado. Então Jesus, ao lavar os nossos pés, e ao lavar o pé de Simão Pedro especificamente nesse episódio, ele quer nos mostrar como é que nós lidamos com a vergonha e a culpa, que são resultado direto do nosso pecado. E todos vocês, assim como eu, já tivemos de lidar com esses dois sentimentos esmagadores de culpa e de vergonha. E nós iremos então explorar o ensinamento de Jesus a partir de 3 perguntas. Em primeiro lugar, qual é o nosso problema profundo? Eu e você temos um problema profundo e nós precisamos tratar esse problema. Mas antes de tratar esse problema, nós precisamos identificá-lo. Nós precisamos saber qual é esse problema. Em segundo lugar, qual é a cura para o nosso problema? Nós já temos o diagnóstico e então nós iremos agora para a cura para esse problema. E em último lugar, como nós podemos acessar essa cura? Então temos o nosso problema, uma vez ele identificado, como é que nós nos curamos desse problema? E em terceiro lugar, como é que nós acessamos essa cura? Quantos estão comigo? Digam amém. Então, em primeiro lugar, qual é o nosso problema profundo? Qual é o nosso problema profundo? O nosso problema profundo é que nós estamos sujos de pecado. Pecadões ou pecadinhos, de acordo com as nossas próprias definições. Mas nós estamos sujos de pecados, e esses pecados trazem consigo 2 fardos pesados demais para qualquer um de nós suportarmos. Esses 2 fardos são a culpa e a vergonha. O pecado indissociavelmente traz consigo vergonha e culpa. Todos vocês já se sentiram envergonhados e culpados porque cometeram pecado. Essa é uma experiência comum, corriqueira, de seres humanos pecadores. O tempo todo nós estamos sendo esmagados pelo peso da nossa própria culpa e da nossa própria vergonha por causa dos pecados que cometemos. Veja o versículo 8, quando Pedro diz: lavar os meus pés, Senhor? De jeito nenhum. Jesus respondeu: se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não tem comunhão comigo. Na semana passada nós falamos a respeito do significado de lavar os pés, e por que o fato de Jesus lavar os pés dos seus discípulos foi algo chocante e ofensivo. Porque lavar os pés era a tarefa do escravo mais baixo daquela casa, e Jesus não era um escravo mais baixo, pelo contrário, ele era o convidado de honra. E Jesus, sendo convidado de honra, se ajoelhar para lavar os nossos pés, ou os pés dos seus discípulos, empoeirados e mal cheirosos, era algo ofensivo. E então Pedro, provavelmente, é o único que tem coragem de falar o que todos na sala estavam pensando.
E Pedro vai dizer: tu é que vai lavar os meus pés, Senhor? Jamais, jamais isso vai acontecer. E isso pode ser porque Pedro respeitava Jesus, não estou dizendo que não, mas não era só isso, existia outra coisa por trás disso. Pedro se sentiu insultado, Pedro se sentiu ofendido pelo fato de Jesus ir lavar os seus pés. Em outras palavras, Pedro estava dizendo mais ou menos assim: será que eu sou tão indigno assim, Jesus, ao ponto de ser você, que é tão grandioso, lavar os meus pés? Pedro, na verdade, estava se sentindo ofendido pelo fato de Jesus lavar os seus pés, porque se Jesus era quem iria lavar os pés de Pedro, o que Pedro era? Alguém muito inferior. Então Pedro não estava pensando em Jesus em primeiro lugar, e Jesus percebeu isso, tanto que Jesus repreende Pedro, sim ou não? Então Jesus percebe que a motivação de Pedro não era uma motivação correta. Só que essa resposta de Pedro, que mostra uma motivação incorreta, também mostra um problema dentro do coração de Pedro. E Jesus diz: olha Pedro, você não vai ter comunhão comigo se você não permitir que eu lave os seus pés. A palavra para a expressão não terá comunhão comigo é a palavra grega que significa herança. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, se tu não permitir que eu te purifique, se você não permitir que eu te lave, você não tem herança de salvação junto comigo. Em outras palavras, se a sua vida, sabedoria de Deus para a tua vida isso aqui, se a sua vida nessa noite é uma vida constantemente marcada pela impureza, seja lá qual a natureza dessa impureza, então você precisa entender que existe um problema espiritual sério com você, e eu preciso te alertar. Se você é uma pessoa impura, se você adota um estilo de vida impuro, se você o tempo todo incorpora atitudes impuras no seu estilo de vida, como um ato de desobediência a Deus, então Jesus está dizendo para você nessa noite que você não tem herança com Ele, você não tem comunhão com Ele. A impureza é incompatível com o caráter de Deus. A impureza é incompatível com o caráter de Deus. E é por isso que os apóstolos, pelo Espírito de Cristo, constantemente nos encorajam: purifiquem-se, façam morrer o corpo carnal de vocês, subjuguem as paixões de vocês a Deus, fujam das paixões que fazem guerra contra a alma. Meus irmãos, esse é o chamado de Deus para nós nessa noite. Perceba que na Bíblia perceba que na Bíblia o pecado sempre é sujeira. Sempre na Bíblia, pecado é sujeira. Sempre na Bíblia o pecado ele é identificado como sujeira. Salmo 51:2, Davi clama: lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Atos 22:16, a instrução é clara: levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados. Pergunto para você nessa noite: alguém de vocês sente a necessidade de limpar algo que já está limpo? A não ser que você tenha algum tipo de toque, né? Algum tipo de transtorno. Mas pessoas normais, quando veem que algo está limpo, não querem limpar de novo, porque ela não quer perder tempo e porque ela sabe que não precisa. Nós somente limpamos aquilo que está sujo, e nós somente limpamos aquilo que está mal cheiroso. Foi até a pergunta que eu fiz alguns domingos atrás: qual é a diferença da sua casa para a casa mais suja da rua? E muitos de vocês não conseguiram responder, talvez porque não tenha tanta diferença, mas eu não quero julgar você nessa noite. Mas a diferença da sua casa para a casa mais suja da rua é que você joga o seu lixo fora todo dia, ou pelo menos de 2 em 2 dias. E enquanto que a pessoa que gosta de ficar no meio da imundície, ela não se desfaz do seu lixo, e o lixo começa a dar bicho e começa a cheirar mal. Hoje em dia, muitas pessoas vivem como Pedro, porque Pedro está dizendo: Jesus, eu não quero que o Senhor me purifique. E muitas pessoas, e talvez você seja uma pessoa dessa nessa noite, você quer ser como Pedro e dizer para Jesus: eu não preciso que tu me purifique. Mas eu quero te dizer nessa noite que você tem um problema. E se você não permitir que Jesus te lave, você não tem parte com Ele, você não tem herança com Ele. Ou, usando as palavras do próprio texto, você não terá comunhão com Ele.
mas eu quero ter comunhão com Ele, e eu quero que você tenha comunhão com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê os crentes que têm comunhão com Jesus nessa noite? Digam amém. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema profundo. Nós temos pecado, e esse pecado é mal cheiroso. E esse pecado, ao ser mal cheiroso, traz consigo culpa e vergonha. E Jesus nessa noite quer nos enviar para uma cidade, para uma família. Jesus quer nos enviar para um local de trabalho. Jesus quer nos enviar para a nossa empresa, para que nós ajudemos as pessoas a se libertarem da sua culpa e da sua vergonha. Quantos são enviados nessa noite? Digam amém. Mas Jesus não somente quer que nós identifiquemos qual é o nosso problema. Você já aprendeu nessa noite que você tem um problema. Mas não somente você tem um problema. Jesus quer que você saiba nessa noite qual é a cura para o seu problema. Jesus quer que você saiba como é que você resolve esse seu problema. E a resposta para como você resolve o seu problema está na diferença entre um banho e uma lavagem de pés. Existe uma diferença entre um banho e uma lavagem de pés. Eu pergunto para você nessa noite, qual é a diferença entre um banho e uma lavagem de pés? Você sabe me responder? Jesus nos traz uma resposta. Existe uma diferença entre você tomar banho e existe uma diferença entre você lavar os seus pés. E Jesus quer que você entenda qual é essa diferença. Jesus traz a solução para o nosso problema profundo, nos lembrando que existe uma diferença entre um banho e uma lavagem de pés. Versículo 9, leia junto comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também as minhas mãos e a minha cabeça, e não somente os meus pés. E Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas não todos. Então perceba, Jesus está falando a respeito de pessoas salvas e pessoas não salvas. Porque Ele está dizendo aqui que vocês estão limpos, ou seja, 11 apóstolos estão limpos, mas existe um que é o diabo, que é que é Judas Iscariotes. Então Jesus faz uma diferenciação entre aqueles que são salvos e que por isso tomaram banho, e aqueles que não são salvos e não tomaram banho. Por isso que ele diz: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, 11 de vocês estão limpos, mas um de vocês não está limpo. Ou seja, 11 de vocês estão salvos porque tomaram banho, e um de vocês está perdido porque não tomou esse banho. Então Jesus quer que você entenda que existe uma diferença entre você tomar um banho e lavar os pés. Jesus está falando de forma metafórica. Ele está dizendo para Pedro: olha Pedro, você tomou banho antes de vir para o jantar. Lembrando que Jesus está falando aqui na Santa Ceia, na última ceia antes dele ser crucificado. Era um grande evento, era um grande jantar, era uma grande programação entre amigos. E quando você vai para uma programação junto com seus amigos, pelo menos eles esperam que você tome banho, sim ou não? Então quando você está na sua última refeição com Jesus, você se banha, você se perfuma, você se coloca a melhor roupa e você aparece naquele jantar. Então Jesus diz para Pedro: Pedro, você tomou banho antes de vir para cá, então você não precisa de outro banho. Você só precisa lavar os pés. Em outras palavras, a salvação é um banho, uma vez só. Quantos já banharam na água do Espírito nessa noite? Jesus quer que nós entendamos que a salvação tem uma característica que não se repete nunca mais. Quando você é salvo hoje, você nunca mais vai precisar ser salvo depois de amanhã, ou depois de amanhã, ou depois de amanhã. Essa característica da salvação nunca se repete. Mas existe outra característica da salvação que sempre se repete. Então eu quero que você entenda. A característica da salvação que nunca mais se repete é o banho. Uma vez banhado, banhado para sempre.
No entanto, Jesus é muito claro em dizer que se você banhar, você também precisa lavar os seus pés continuamente. E lavar os pés é a outra parte da salvação, que muitas vezes nós negligenciamos e esquecemos, que é o fato de nós continuamente confessarmos os nossos pecados diante de Deus. E é isso que Jesus quer que nós entendamos. Como é que nós nos livramos da culpa? Como é que nós nos livramos da vergonha? Mesmo como crentes, porque você, depois que aceitou Jesus, continuou fazendo algumas coisas erradas. E mesmo crente, a culpa e a vergonha dessas coisas erradas que você fez, muitas vezes te esmagam e te incomodam. Então como é que você pode, mesmo sendo crente, lidar com a vergonha e com a culpa? E Jesus te responde: olha, você já tomou banho, você já foi lavado no Espírito, nunca mais você vai precisar nascer de novo. Mas você precisa lavar os pés, você precisa confessar o seu pecado a Deus, você precisa se achegar confiadamente ao trono da graça, dia após dia. Porque muito embora nós não precisemos aceitar Jesus todos os dias, nós precisamos confessar todos os dias. E é isso que Jesus quer dizer quando Ele diz que nós precisamos lavar os nossos pés. Em Tito capítulo 3, versículos 5 e 6, Paulo vai nos dizer como é que nós aceitamos Jesus. E ele vai dizer assim: sabe como é que vocês são salvos? Através da lavagem da regeneração pelo Santo Espírito. Sempre é uma linguagem de banho, sempre é uma linguagem de água, sempre é uma linguagem de você precisar se tomar um banho em Deus e em Cristo Jesus. Em outras palavras, quando alguém se torna cristão, quando você aceitou Jesus, ou quando Jesus te aceitou, sabe o que aconteceu? Ele te deu um banho espiritual, que te purificou. Você recebeu um banho do Espírito Santo, e esse banho do Espírito Santo te purificou, através de Jesus. É por isso que Romanos 8:1 nos diz: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque essas pessoas já tomaram um banho espiritual. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você já banhou no Espírito? Na prática, sabe o que isso significa? Sabe qual é a diferença na prática entre tomar banho e lavar os pés? E é por isso que todos os dias, todos os domingos, todas as ceias, todos os GCs, nós orientamos constantemente, nós relembrarmos da importância da confissão. Todos os dias você precisa confessar. Todos os dias você precisa lavar os seus pés. Todos os dias você precisa que Jesus lave os seus pés, através da água da palavra, através da perfeição da palavra. Todos os dias você precisa confessar a Deus, porque senão esse pecado se acumula na sua alma, e esse peso de culpa e de vergonha te esmaga. Qual é a diferença na prática entre um banho e uma lavagem de pés? Quantos têm filhos aqui? Amém. Você tem uma obrigação legal com o seu filho, porque vocês têm uma relação legal de filiação e de paternidade ou maternidade. Mas eu pergunto para vocês: seu filho já fez raiva para você? É o quê? Néia, teu filho já fez, teus 4 filhos já fizeram raiva para ti? Se nós já somos salvos, alguém pode perguntar: por que lavar os pés? Se nós já somos salvos, para que lavar os pés? E a resposta é justamente esse exemplo que eu dei. Quando uma criança desobedece, você, Néia, quando seu filho te desobedece, pai e mãe que está aqui nessa noite, o vínculo legal entre vocês não se rompe. Ou, quando seu filho te desobedece, ele deixa de ser teu filho? Quando seu filho pisa na bola, ele deixa de ser seu filho? Eu já trabalhei também
em casa de detenção, como evangelista, né? E é muito interessante como as mães dos criminosos não deixam de ser mães dos criminosos porque eles se tornaram criminosos. Agora, existe uma diferença entre o vínculo legal de pai e filho, ou de mãe e filho, e a comunhão entre pai e filho, entre mãe e filho. Muitas vezes você ama o seu filho, mas por alguma situação você fica algum tempo sem falar com ele. Você não consegue falar com seu filho, por mais que você o ame. E é exatamente essa situação que acontece entre nós e Deus. Mesmo que nós sejamos salvos, e uma vez salvo, salvo para sempre. Porque se nós perdêssemos a nossa salvação, Jesus morreu em vão. Mas muitas vezes, mesmo que sejamos salvos, a nossa comunhão com Deus está quebrada. Nós não conseguimos nos relacionar com Ele. Parece que existe um teto de bronze sobre a nossa cabeça, e nós não conseguimos orar. E nós não conseguimos desfrutar da doçura de um relacionamento com o Senhor. Por quê? Porque o nosso coração está cheio de sujeira, e está mal cheiroso. E assim como o nosso pecado, e assim como um lixo, ou uma pessoa mal cheirosa, afasta outras pessoas, o mau cheiro do nosso pecado afasta Deus de nós. E é por isso que o nosso pé mal cheiroso e empoeirado de pecado precisa o tempo todo estar sendo lavado, mesmo que nós já tenhamos tomado banho. Quantos entendem a diferença entre um banho e uma lavagem de pés agora? E é por isso que mesmo que você tome banho no Espírito, e é por isso que mesmo que o Espírito já tenha lavado e purificado você de todos os seus pecados, todos os dias você precisa lavar os seus pés. Todos os dias você precisa confessar. Todos os dias você precisa se entregar. Todos os dias você precisa pedir a graça e a misericórdia do Senhor. Todos os dias você tem que pedir que Ele tenha misericórdia de você. Todos os dias você precisa dizer: Deus, eu não consigo. Deus, eu amo esse pecado, mas eu quero amar a Tua justiça. Deus, o Senhor conhece os meus pensamentos, o Senhor conhece aquilo que eu falo, o Senhor conhece as motivações do meu coração. Deus, você diz como o salmista no Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau, alguma conduta que te desabona, alguma conduta que ofende o teu espírito, e guia-me pelo caminho eterno. Sabe o que é isso? Lavar os pés. É assim que você se cura da culpa e da vergonha, lavando os seus pés. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: quando é que você vai começar a lavar os seus pés? Quanto antes, né? O quanto antes. Se você acredita que se você tomar banho uma vez, você pode fazer tudo o que você quiser, ou seja, eu já estou salvo mesmo, então eu vou aloprar, né? Tem muita gente que pensa assim. Sabe o que isso te torna? Uma pessoa enganada. Ninguém que teve um encontro com Jesus vive pecando, irmãos. É impossível uma pessoa ser habitada pelo Espírito de Deus e viver deliberadamente uma vida pecaminosa. Essa pessoa está só se enganando. Mas por outro lado, se você acha que todo dia você tem que aceitar Jesus, você se torna uma pessoa miserável e ansiosa. Porque se você pecou, o anjo apagou meu nome do livro da vida. Eu fiz o que é certo, o anjo escreveu de novo o meu nome no livro da vida. Isso te torna uma pessoa insuportável, ansiosa. E não é uma coisa muito legal você estar perto de gente ansiosa. Então você precisa entender que, muito embora o banho do Espírito já tomou você, você precisa todos os dias lavar o seu pé. Agora, o que o mundo fala para você? O que o mundo tenta fazer você acreditar? Que você não precisa se reprimir. Não é isso? Existe uma música que diz: não se reprima. O mundo diz para você: ninguém pode fazer você se sentir culpado. Nenhum terapeuta vai dizer para você que você é pecador. Nenhum psicanalista vai dizer para você que você está cheio de pecado. Ninguém vai dizer para você no mundo que você tem culpa e que essa culpa está enraizada no pecado. E é isso que o mundo quer que você acredite. Não se reprima. Ninguém pode impor as regras para você. Você precisa ser uma pessoa livre. Não seja uma pessoa livre. Se reprima. Porque se você não se reprimir, os seus atos vão lhe levar à destruição.
Os seus atos vão levar à destruição, porque se você vive sem nenhum tipo de freio, se você não permite que ninguém diga para você o que é certo e o que é errado, se você não permite que a culpa te leve para Cristo, se você não permite que a vergonha te leve para Cristo, então você vai se destruir. E esse é o problema da nossa sociedade. Um monte de jovem, um monte de adulto, um monte de criança, onde ninguém pode dizer para essas pessoas: você está errado. Afinal de contas, a psicologia moderna diz que não existe culpa, e que eu não preciso reprimir as minhas vergonhas. Pelo contrário, eu preciso me liberar, né? Vamos nos permitir. Assinado Satanás. Jesus veio para nos dar um caminho melhor, e é sobre isso que nós queremos falar agora, nesses próximos minutos. Queridos, ninguém se cura e ninguém vence a culpa e a vergonha pela aceitação, mas somente pela renovação. Ninguém vence a cura, ninguém vence ou se cura da vergonha e da culpa pela aceitação. E é isso que o mundo diz. Você precisa se aceitar. Não é isso que o mundo diz? Se aceite. E isso, inclusive, contaminou a forma como nós fazemos evangelismo. Porque muitas vezes a gente vai evangelizar as pessoas e a gente começa a falar de Jesus como se ele fosse algum tipo de afeminado. E aí a gente começa a pregar Jesus assim: olha, Jesus está te esperando, corre para Ele, olha como Jesus é bonitinho, olha como Jesus é fofinho, e Ele está te esperando. E a gente evangeliza assim. Não quebre o coração de Jesus, quando na verdade o verdadeiro evangelismo deveria dizer assim: não, é Jesus que vai te quebrar no meio. A Bíblia diz que o meu Jesus, em Apocalipse, vem para fazer guerra. Dá vontade de gritar isso, né? O meu Jesus vem fazer guerra contra os seus inimigos. Alguns ele vai salvar, outros ele vai destruir. Que bom que Jesus nos salvou quando nós éramos inimigos dele, né? Jesus é o único conquistador que vence os seus inimigos convertendo eles, em vez de destruí-los. Você já parou para pensar nisso? Todos os outros conquistadores subjugam as pessoas e tornam elas escravas ou as matam. Jesus é o único rei conquistador que ganha os seus inimigos convertendo eles, de inimigos para amigos, de estranhos para filhos. Louvado seja o seu santo nome. Agora, o mundo diz que você precisa se aceitar, sim ou não? Se aceite, não se reprima, não se reprima. Ninguém pode impor regras para você. Mas sabe o que isso significa muitas vezes? Significa que nós devemos nos aceitar, inclusive com nossos pecados, é isso? Nós devemos nos aceitar. Então, se o mundo está certo, nós devemos nos aceitar, inclusive com nossos pecados, inclusive com as nossas falhas. E aí eu pergunto para você, presta atenção aqui: qual é o sentido de você querer vencer o inimigo, abraçando o próprio inimigo? Se o inimigo está dentro de você, os seus pecados, a sua natureza pecaminosa, os seus vícios e as suas taras, e o mundo diz para você se aceitar do jeito que você é, qual é o sentido de você querer vencer o seu inimigo, abraçando o seu próprio inimigo? Isso não faz nenhum sentido, porque ninguém vence, ninguém se cura da vergonha e da culpa pela aceitação, mas sim pela renovação. Você não precisa de bons conselhos, você precisa de um novo coração. Você não precisa de bons conselhos, você precisa de boas novas. E é isso que nós precisamos para nos livrar da vergonha e da culpa. Agora, como é que nós alcançamos essa cura? Nós já identificamos o nosso problema, a nossa vergonha e a nossa culpa estão enraizadas no nosso pecado. Nós já identificamos a cura. A cura é justamente nós sermos lavados pela água do Espírito e confessarmos todos os dias, amém? Mas como é que nós acessamos essa cura? Versículo 7 nos responde. Jesus respondeu para Pedro, né? Você não entende agora o que eu estou fazendo, Pedro, ao lavar os teus pés. Você não entende isso.
Porém, algum dia você vai entender. Que dia era esse, irmãos? Que dia era esse? Jesus estava falando que ele iria morrer. Esse era o dia que estava chegando. Um dia, Pedro, você vai entender. Que dia? O dia em que eu for para a cruz. O dia em que eu ressuscitar dos mortos. Você vai entender o que eu estou fazendo. Porque depois que Jesus ressuscita dos mortos, ele olha para aquele Pedro. E vocês lembram o que Pedro tinha feito com Jesus na noite em que Jesus foi traído? O que Pedro fez com Jesus? Ele o negou, sim ou não? Pedro negou Jesus. Detalhe, Jesus lavou os pés de Pedro, sabendo que ele iria negá-lo 3 vezes. E ele diz no versículo 7, Pedro, tu não entende o que eu estou fazendo agora, mas tu vai entender. E sabe quando Pedro entendeu? Quando ele disse para os seus amigos, vou pescar. Acabou para mim. Eu neguei o mestre. Agora eu vou viver minha vida. Eu vou voltar para a minha antiga profissão. Não existe mais nenhum tipo de esperança para mim. E aí então Jesus aparece para Pedro e diz, não, Pedro, você vem até mim. Você está cansado, você está sobrecarregado, e eu vou te dar paz. Jesus, ao morrer e ressuscitar, lidou com a culpa e a vergonha de Pedro ter negado ele 3 vezes. E se Jesus, ao morrer e ressuscitar, lidou com a culpa de Pedro ter negado ele 3 vezes, ele pode também lidar com a minha culpa e com a sua vergonha. Amém? Agora, crentes, cadê os crentes em Jesus nessa noite? Vocês foram lembrados dos seus deveres nessa noite. Vocês estão sendo equipados e vocês estão sendo fortalecidos para, ao final dessa celebração, ao final deste dia do Senhor, vocês serem enviados de volta para o mundo. E é isso que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão sendo treinados, vocês estão sendo equipados, vocês estão sendo fortalecidos. Então vocês, crentes, foram lembrados nessa noite sobre os seus deveres e de como vocês podem se libertar da culpa e da vergonha do nosso grande problema, que é o pecado. Agora, como é que nós nos libertamos dessa culpa? Como é que nós nos libertamos dessa vergonha? Olhando, não para mim, não para o pastor, não para você mesmo, mas olhando para Jesus. E aí eu quero encerrar com essa história de um pregador famoso batista chamado Charles Spurgeon. Charles Spurgeon é considerado por muitos um dos maiores pregadores dos 3 últimos séculos. Em um dos seus diários, Charles Spurgeon, ele vai dar o seu testemunho de como ele se converteu. Ele era inglês, então ele estava na cidade de Londres, e estava nevando muito na cidade de Londres. E era domingo, e ele foi para a igreja não sendo cristão. E por causa da nevasca, o pastor da igreja não pôde comparecer no culto para pregar. E deu muitas poucas pessoas na igreja. E um dos irmãos da igreja se voluntariou para pregar. E como ele não tinha preparado nada, porque ele não sabia que o pastor ia aparecer, ele pregou um versículo só de uma passagem extremamente simples em Isaías 45, versículo 22. E esse versículo diz o seguinte: olhai para mim e sereis salvos todos os confins da terra. E aquele irmão que estava nessa igreja e pregou esse sermão, o sermão mais simples que você pode imaginar, ele fez a interpretação mais simples desse versículo que você pode imaginar. E ele disse assim: olha, você não precisa escalar uma montanha, você não precisa se esforçar demais. A única coisa que você precisa fazer é olhar. Não olhar para nós mesmos e para o nosso bom trabalho, para nossas boas obras. Se nós olharmos para as nossas boas obras, se nós olharmos para a nossa caridade, buscando a salvação, nós não iremos encontrar. Mas o versículo nos diz: olhai para mim quem? Jesus. Olhe para Jesus, olhe para o que Jesus fez. Jesus foi morto, nu, fora da cidade, com a forma de morte das mais vergonhosas, para os criminosos mais culpados, para que hoje eu e você pudéssemos não ter mais nem vergonha e nem culpa.
Jesus morreu envergonhado para que hoje nós possamos andar de cabeça erguida. Jesus morreu como culpado para que hoje a nossa culpa pudesse ser removida. Então, sabe como é que nós encontramos a libertação da vergonha e da culpa? Olhe, mas não para você e não para dentro de você. Olhe para Ele e vocês serão salvos, todos os confins da terra. Agora, com os corações crentes, recebam a bênção de Deus nesse momento. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que atua em nós. A Ele, a esse Deus, seja a glória nessa igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém, amém e amém. Crentes em Jesus, vocês foram lembrados da sua responsabilidade. Vocês foram lembrados que vocês precisam, em primeiro lugar, serem lavados no Espírito, isso é, a salvação. Você precisa ser salvo, você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, a culpa vai te esmagar, a vergonha vai te matar. E em um dia, se você não for lavado e banhado nesse Espírito, no Espírito de Deus, na pessoa de Cristo, essa vergonha e essa culpa vão te matar para todo sempre, para toda a eternidade. Mas se você olhar para Ele, você será salvo. Assim como lá no deserto, aquelas pessoas que pecaram contra Moisés e contra Deus, olharam para aquela serpente de bronze e foram salvas do veneno das víboras. Todo aquele que olhar para o Filho do Homem levantado na cruz do Calvário será salvo também e será liberto do veneno do pecado. Louvado seja o nome do Senhor.